Caros, salve Maria. Então, estamos aqui com mais um vídeo, o terceiro, para completar essa série sobre a questão das funções executivas, né? Então, nós já vimos a importância das funções executivas, né, de um modo geral, né, de como elas são, o que elas são, as três principais funções executivas: a memória de trabalho, o controle inibitório, né, que é um autocontrole, uma alta regulação, domínio de si, e finalmente a flexibilidade cognitiva, né? Então a memória de trabalho, a capacidade de armazenar informações, armazenar regras, né? Para utilizá-las em seguida de modo conveniente, né? Então a memória de trabalho é importantíssima, né? Sem ela a gente não consegue depois raciocinar, planejar, a gente não consegue ler porque a gente não vai lembrar a frase que leu no parágrafo anterior, na página anterior, né? Não vai conseguir resolver um problema de matemática em suas várias etapas. Então a memória de trabalho é indispensável, não vai conseguir gravar, né, a, a ortografia, né, a grafia correta de uma palavra, por exemplo, né, o controle inibitório, que é o controle dos impulsos, né? Então é manter a atenção quando eu devo manter, não ceder às tentações, às distrações, quando eu não devo, né? Resistir mesmo aos hábitos, às minhas inclinações, quando eu não devo segui-las, né? Então possibilita uma atenção seletiva, focada, sustentada, né? Priorizando algo, priorizando uma determinada ação. Então, o que nos impede de agir como criaturas completamente impulsivas e racionais. E a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de mudar, né, rapidamente quando necessário. Quando eu mudo de ambiente, uma circunstância muda e eu tenho que mudar, é preciso mudar, é bom mudar, então eu mudo, né? Quando eu mudo a regra, então eu mudo e assim por diante, né? Não permite pensar em uma outra solução, se está faltando algum elemento que eu não tenho ali naquele momento. Então, são três coisas muito importantes. Lembrando, né, o que a gente fala aqui, a igreja sempre afirmou, né? A gente pode ver nessas funções executivas, né, muito das virtudes, né, da preparação para as virtudes, desde a mais tenra infância, né? Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Então, a gente não está, assim, propriamente falando nenhuma novidade. Eu estou me apoiando nisso aqui, que são coisas da ciência atual, bem comprovadas e corretas, né? Nesse campo a gente sabe que muitas coisas têm problemas, mas aqui são coisas bem corretas. E o meu objetivo é convencer, né? Porque às vezes a gente simplesmente falando, né, com a voz da igreja, dos princípios, a coisa não fica tão clara. E aqui, né, a partir de dados, de pesquisas científicas, de observações profundas, numerosas, tudo isso corresponde ao que a gente sempre diz, ou o que a igreja sempre disse, né? Então é para convencer da importância dessas coisas. Então na primeira a gente viu isso, na segunda a gente viu quando começa, né, o desenvolvimento dessas habilidades, dessas funções executivas, começa desde o primeiro ano de vida, né, dos 3 aos 5 é um grande ápice do desenvolvimento, né, ainda antes, né, da criança ter o uso pleno da razão, né, como é importante então, né, educar a criança assim, treiná-la para isso, né, de modo correto. Isso vai ajudar muito na vida dela inteira, como a igreja sempre ensinou, ensinar a virtude desde a mais tenra idade. Ensinar a criança a fazer o que é correto desde a mais tenra idade, mesmo quando ela não tem ainda consciência, né, plena do que está fazendo. Isso vai ajudar para o resto da vida, né? Então hoje nós vamos tratar um pouquinho das funções executivas como a base, né, para a aptidão escolar, para o desenvolvimento também social, né, para o trato com os outros. E vamos falar também um pouco da importância do ambiente, no desenvolvimento dessas funções executivas, né, para que a criança possa ter domínio sobre si mesma, não seja uma criança impulsiva, não seja uma criança, né, agressiva, ou então que vai seguindo simplesmente o que dá na telha ou qualquer distração, sem domínio de si mesma, né? Uma criança que tenha memória de trabalho, né, que guarde as coisas. Memória de trabalho é uma memória curta, né? Justamente para processar a informação
que foi vista pouco tempo antes, e assim poder ir sedimentando para uma memória longa também, evidentemente. Né? E essa flexibilidade cognitiva, de uma boa adaptação, de um bom raciocínio, de traçar estratégias, planejamentos, isso tudo vai vindo, né, com o tempo. Né? Bom, como a gente até já viu também na segunda parte, né, que fizemos, a nossa inteligência e a nossa vontade são duas faculdades espirituais, claro, elas se apoiam nos órgãos, né, de nosso corpo. E então, a aquisição gradual, né, de habilidades de funções executivas está estreitamente relacionada ao desenvolvimento do cérebro, em particular das regiões pré-frontais. Né? Então, o desenvolvimento das regiões permite, gradualmente, né, que a nossa inteligência possa agir e também a nossa vontade de modo mais pleno, de modo mais adequado, né, permitindo então essa memória do trabalho, permitindo o controle inibitório, esse autodomínio, né, e permitindo também essa flexibilidade cognitiva. Né. E, como a gente falou, dos 3 aos 5 anos é um período fundamental, né? O que se dá um desenvolvimento realmente exponencial dessas habilidades úteis para a vida, úteis para base, úteis como base para aptidão escolar, né? Então, para ler, para escrever, para matemática, né? As funções executivas são a base para a aptidão escolar. Né? Então, os cientistas argumentam, né, que a memória de trabalho competente, o autocontrole cognitivo e as habilidades de atenção constituem a base sobre a qual a capacidade das crianças para aprender a ler, escrever e fazer matemática pode ser construída. Né? Então, essas habilidades dão o suporte para a criança poder efetivamente aprender, para então poder memorizar a letra, poder memorizar o som ou os sons correspondentes, né, àquela letra, pegando assim um princípio do código alfabético. Então, permite a criança escrever, né, permite a criança escrever de modo realmente bom, com caligrafia, do modo correto, numa velocidade também boa, né? Então, se lembrando do traçado, né? Permite lembrar o que está no quadro e copiar sem precisar ficar olhando a cada 2 segundos, a memória de trabalho. A memória de trabalho permite também que a criança leia o texto, como a gente já mencionou, e se lembre do que foi dito no parágrafo anterior, o que foi dito na frase, o que foi dito no capítulo anterior e assim por diante. Então, a memória de trabalho. Sem isso, né, vai ser impossível aprender a ler e escrever de uma maneira tranquila, né? De uma maneira mais suave, como poderia ser se essas habilidades fossem devidamente trabalhadas. A mesma coisa com relação à matemática, né? Para aprender os algoritmos, para aprender a tabuada, né? No futuro próximo, né? Já no primeiro ano aprende alguma coisinha, no segundo da tabuada. Então, é a base para a aptidão escolar, né? E essas 3 habilidades funções executivas é que permitem o desenvolvimento de operações mais complexas, de planejamento, de raciocínio. Né? Então, é preciso, né, desenvolver isso nas crianças, em casa, e evidentemente também é um trabalho da escola, né? Mas precisa ser muito desenvolvido em casa. Então, essas habilidades de funções executivas permitem que as crianças adquiram conhecimentos e participem da experiência escolar como alunos ativamente engajados e competentes. Né? Descobriu-se que as crianças com memória de trabalho, habilidades inibitórias e de atenção mais fortes também obtêm ganhos maiores em testes iniciais de matemática, linguagem e desenvolvimento da alfabetização. Né? Então, isso é muito importante. E as funções executivas são também base para o desenvolvimento social, emocional e moral das crianças. Né? Porque menos desenvolvimento nas funções executivas, mais dificuldade com as regras e de seguir as regras. E se a gente não segue as regras, a gente vai ter dificuldade no convívio social com as outras crianças e com os adultos. Né? Consequentemente, menos funções executivas, mais se age
né, por impulso, mas se esquece as regras, mas a gente consegue se adaptar quando é preciso, quando é bom se adaptar. Então as crianças vão ter problemas para se manter concentradas, né, vão agir por impulso, e aí vão ter problemas na escola, com os colegas, além do aprendizado. Né, com os professores, vão ter problema em casa, com os pais, com os irmãos, né, com os primos, etc. Então, menos habilidades nas funções executivas significa mais confrontos com adultos e crianças. Né? E essa criança também que não consegue se controlar, que não consegue guardar a regra, que não consegue observar, que quer sempre, né, do seu jeito, que não sabe se adaptar, ela vai ter dificuldade nas brincadeiras. Os outros não vão querer brincar com ela não vai conseguir brincar porque não vai conseguir seguir as regras, ela mesma vai ficar frustrada e vai ficando assim isolada, né? Bom, o que gera ainda também mais agressividade, muitas vezes no trato com adultos e outras crianças. Né? Então, as funções executivas ajudam muito no convívio social, né? São uma coisa, na verdade, primordial para o bom convívio social. Isso as pesquisas mostram, né? Mesmo para manter um casamento, né? Não agir por impulso, guardar a memória das coisas, seguir as regras, saber se adaptar. Para manter um casamento é necessário que se tenha habilidades em funções executivas, que no fundo aqui a gente já viu virtudes, né? Bom, uma coisa muito importante para formar, né, bem uma criança desde a mais tenra idade, né, desde o primeiro ano de vida, né, e em particular nesse período dos 3 aos 5, é o ambiente. O ambiente é importantíssimo. Né? Ambientes que permitam que a criança desenvolva essas habilidades, esses bons hábitos. Né? Que quando ela tiver uso da razão, né, a partir dos 7 anos mais ou menos, vão se tornar virtudes, com ela agindo plenamente, voluntariamente, nesse bom sentido. Né? Uma coisa importante também, né? Os pesquisadores atuais, né, na neurociência, etc., falam muito dessa questão e procuram aplicar. Mas por que, no fundo, nunca vão ter sucesso? Porque falta, no fundo, essa concepção propriamente da virtude. Falta aí, né, a ação da graça, né, dos sacramentos, da oração, né, a ação de Deus. Né? Então nós, como os católicos, podemos tirar muita coisa proveitosa disso e elevar isso, aperfeiçoar isso, né, propriamente numa esfera católica, sobrenatural, com a ajuda de Deus, claro, além do nosso esforço. Então o ambiente é importantíssimo. Né? E aí, primeiro fator importantíssimo no ambiente para formar bem uma criança, né, ordenada, é o relacionamento adulto-criança. Né? Relacionamento no qual a criança é orientada desde a sua completa dependência, né, do apoio do adulto, até que ela possa assumir gradualmente, justamente, uma boa liberdade, né, o papel executivo, como eles dizem. Então, em tais ambientes, não se espera que as crianças tenham habilidades mais avançadas do que as razoáveis para a sua idade, nem são tratadas como se não tivessem capacidades executivas. Então, não se exige mais, mas também não se exige menos. A gente já viu que as crianças, né, de 4, 5 anos já começam a ser bem capazes, e até com 5 anos já são capazes de manter uma atenção um pouco maior, o interesse numa coisa, prestar atenção, filtrar distrações, né? Controlar os impulsos, esperar a sua vez de falar, levantando a mão, esperando a autorização, modelando o tom de voz nas interações, né? Adequando sua linguagem corporal, a postura para o ambiente devido, ambiente de brincadeira, ambiente, né, um pouco mais sério, etc., na missa. Então, a gente já sabe que crianças, né, de 4 já começam a ter essas habilidades, e com 5, efetivamente, né, se são bem formadas, bem educadas, já conseguem bastante, né? Inclusive, empiricamente, né, quer dizer assim, por experiência, eu reparei mesmo que as crianças com 4 ou 5 anos, quando bem educadas, bem dirigidas,
por exemplo, elas tendem a se acalmar na missa, ter uma postura muito melhor, conseguem prestar um pouco mais de atenção, né, se são bem formadas. Então, nem menos do que a criança pode, nem mais do que ela pode. E lembrando, as funções executivas para se desenvolverem bem precisam ser desafiadas. Você precisa sempre exigir um pouquinho mais do que a criança consegue naquele momento, ou que ela já tem, um pouquinho mais. Como a virtude. A virtude, para se desenvolver, precisa sempre de um ato de virtude um pouco mais intenso do que eu já tenho de virtude, certo? Então, isso também, os cientistas, né, dizem bastante, né, aqueles que fizeram essas pesquisas que já duram aí algumas décadas, né. Nesse relacionamento, então, é muito importante a interação com a criança. Vou falar disso mais detalhadamente num outro vídeo, né? Não quer dizer que a criança vai ser sempre a atenção de tudo, e que tem que estar no tempo, 100% do tempo com ela, os pais, etc. Não. Mas é preciso interação, é preciso interagir, é preciso a criança sorrir de volta quando é bebezinho, conversa, fala, aponta para o objeto dizendo o nome, né? Faz uma leitura interativa, conta a história, né? Então a interação é algo muito importante, né, no desenvolvimento das funções executivas desde a mais tenra idade. Se chama em inglês serve and return, né, como se fosse um serviço, né, um saque, um jogo de tênis, por exemplo, e a recepção. Então a criança faz uma coisa e a gente devolve, ou a gente faz e a criança devolve. Então isso é muito importante, né. A negligência dessa interação, como eu falei, né, que tem uma medida, que não é uma coisa que a criança se torna o centro absolutamente de tudo, tem uma certa medida, mas essa, essa interação é indispensável para o bom desenvolvimento da criança, para formar, né, as conexões no cérebro, né, a sinapse, das sinapses, etc. Então é importantíssimo, né, e para o desenvolvimento, né, da virtude, da memória de trabalho, controle inibitório, começando a prestar atenção, presta atenção no objeto que a gente aponta, presta atenção na história, né, que a gente vai contando e se adaptando também com aquilo que vê, com as regras que são dadas, etc. Então, uma interação, né, que se chama serve and return, né, ou responsiva, né, que haja realmente uma resposta àquela ação da criança, né? Bom, então, um ambiente, né, que permita esse desenvolvimento da criança é importantíssimo. E ao contrário, os ambientes tóxicos, né, ou que têm estresse tóxico, impedem o bom desenvolvimento da criança. Vamos ter uma criança que não vai controlar seus impulsos, vamos ter uma criança de comportamento bastante complicado, que não vai ter memória de trabalho, que não vai conseguir pensar, né, nas regras, como aplicá-las, né, adaptar quando tem que adaptar, né, perceber a situação, entender. Então, um ambiente de estresse tóxico impede isso. Bom, o que é esse ambiente de estresse tóxico que nós devemos evitar, né, nas famílias a todo custo? Claro, primeiro de violência, né? Violência física, violência verbal, inclusive, abuso, evidentemente, abuso sexual é uma coisa gravíssima. Tem estudos, né, que mostram, porém, que o maior fator para que as crianças não se desenvolvam bem é a negligência. A negligência no sentido de justamente não se interagir devidamente com a criança. Como eu falei, né, que a criança vai ser o centro absolutamente, né, de tudo e que a gente para de fazer tudo o que tem que fazer, de trabalhar para, né, para ficar interagindo com a criança 24 horas por dia. Não é isso. Mas essa negligência na interação, a negligência em dar os meios para a criança se desenvolver, isso prejudica, pode causar, né, bom, junto com esses outros fatores aqui, né, juntos assim, podem ser todos separados uns dos outros, né. A negligência é também um fator de ruptura no início do processo de desenvolvimento. Então tem crianças, né, com as quais não se interagiu, né, não houve essa interação responsiva, serve and return, né, na infância, desde o primeiro ano, sobretudo nessa etapa dos 3 aos 5, isso vai ter consequências para a vida. Para tirar isso vai ser um trabalho bem maior, né? Outro fator, né, de ambiente
de estresse tóxico é um ambiente caótico. Não tem rotina, não tem regra estabelecida, a regra é dada, mas é descumprida, não tem consequência, a criança faz de outro jeito e não. Ah, fulaninho faz assim, ele não faz e fica por isso mesmo, pura e simplesmente, né? Um ambiente caótico. Bom, essas coisas são importantes assim, né? Claro que a família numerosa faz parte, né, da vida católica e é excelente, mas exige sacrifício, né? Não é porque a família tem muitos filhos que pode ser negligente, não vou interagir com os mais novos ou vou deixar os mais velhos, né, sendo negligenciados, eles vão ser infantilizados porque eles não têm tanta atenção ou não têm a atenção que deveriam ter, pura e simplesmente, precisa ser tanta atenção, não tem a atenção que deveriam ter, mesmo numa família numerosa, a atenção possível que deveriam ter, então se tornam infantilizados, porque eles, quem recebe a atenção são os menorzinhos somente, e aí atrapalha todo o desenvolvimento. Então é preciso um ambiente organizado, de rotina, né, em que a criança saiba o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Né, justamente, um ambiente, né, caótico, desorganizado, impede o desenvolvimento de uma criança, de um bom desenvolvimento de uma criança. Ela não vai ter domínio sobre ela mesma, ela vai ser impulsiva, né? Não vai conseguir guardar as coisas na memória, não vai conseguir pensar, se adaptar, raciocinar, como é que eu aplico isso, como é que eu não aplico, qual a melhor estratégia, que ela está em constante estado de alerta, de ansiedade, né? De estresse, e isso domina, né, o cérebro dela, as faculdades dela. Então ela não vai conseguir, né, focar naquilo que ela deveria. A alma é una. Quando ela está muito ocupada em uma coisa, não consegue se ocupar bem com outra. Então, se está num ambiente desorganizado, imprevisível, que tem brigas, desacordos entre os pais ou dos pais com os filhos, que não tem regras, ou que tem regras, mas que não são observadas, que não estão em consequência, que não tem elogio, que não tem prêmio, ou que não tem, né, uma punição. Punição precisa ser física, né? Então não tem uma consequência ruim diante de uma regra violada. Então a criança fica completamente perdida, insegura, estressada, né? Porque ela não sabe o que é esperado dela, o que ela tem que fazer, que horas que ela vai fazer, né? Agora eu vou estudar, daqui a pouco eu vou ser interrompido, quando é que eu volto, não volto, não tem rotina. Isso atrapalha, assim, brutalmente o desenvolvimento de uma criança. Né? Uma rotina, uma casa organizada. Claro, tem muita criança, fica um brinquedo espalhado aqui e acolá, mas não pode ser um ambiente caótico, né? Então isso é muito importante. A briga entre os pais, né? Discussão, briga, grita, o pai que perde o controle com o filho, né? Porque às vezes vai deixando, não dá regra, e não sei o quê, aí daqui a pouco chega com tudo, né? Perde a paciência, fica com raiva, corrige o filho, né? Que seja só com palavras, mas palavras duras, o filho não sabe nem o que está acontecendo, por que agora está assim, antes não estava, né? O que eu fiz, porque eu estava fazendo a mesma coisa e nunca teve nada, agora está tendo, às vezes tem, às vezes não tem consequência. A criança fica perdida e não se desenvolve. Então isso é uma coisa muito importante e que eu vou voltar ainda mais lá para frente. Ter um ambiente saudável em casa. Um ambiente saudável não quer dizer que não tenha regra, não quer dizer que não tenha uma punição, não precisa ser só física, né? Às vezes é coisa muito simples, né? Um ambiente que não tem regra, ou que tem regra, mas não tem a consequência boa ou ruim da regra, né? Quando ela é cumprida ou quando ela é violada. Um ambiente que não tem rotina, não tem organização, um ambiente que, né, os pais estão ali sempre, né, numa rusga entre eles, perdendo a paciência, deixando levar, né, pelas paixões, pela raiva, pela impaciência. É um ambiente em que as crianças não vão se desenvolver, vão ter problemas na escola, vão ter problemas para viver também em sociedade, né? Os pais que mudam de humor muito rápido, uma hora tá com raiva da criança, e sem motivo, sem explicar para a criança, já tá dando um beijo na criança, abraçando, etc. A criança fica perdida com isso, ela não está entendendo. Se você, né, não explicar e não agir de forma racional, ela não vai entender. Então, o medo crônico e a ansiedade associada com a vida em ambientes ameaçadores, caóticos ou estressantes pode tornar muito difícil, né, as crianças pequenas empregarem suas capacidades executivas. Elas vão ter essa dificuldade mesmo em um ambiente seguro, como pode ser, por exemplo, a escola. Elas não sabem, elas não conseguem, né? No dia a dia, elas não, em casa, não, por ser um ambiente tóxico, né? Não conseguem. E como a gente fala essas coisas, né? Os pais não devem brigar, muito menos na frente das crianças.
tem que ter uma rotina, tem que ser um ambiente saudável, um ambiente, né, agradável, tem que ter regras e tem que ter a consequência boa ou ruim, né? Se a regra é cumprida, consequência boa, se é descumprida, consequência ruim. Isso a gente fala, tá nas pesquisas também, como eu falei, é um modo de incentivar vocês, de convencer para que realmente procurem levar isso bem a sério, né? Porque senão a gente vai vendo as consequências nas crianças, de 5 anos, 6 anos, 7 anos, e vendo as consequências agora, a gente vê as consequências quando essa criança tiver 16 anos, 17 anos, 18 anos, 20 anos, né? Quando for um jovem, quando for um adulto, né? Então isso é muito importante, né? Imprevisibilidade. A criança não saber o que pode, o que não pode, o que é esperado dela, o que não é, né? Mudou a regra aqui, agora não é mais, como é que é? Para a criança isso é altamente estressante, é tóxico, e ela não vai conseguir se desenvolver do modo devido, né? E aí vai ter problemas pro resto da vida, né? Ou para recuperar isso depois é muito difícil, né? Bom, eventualmente, alguns de nós pode ver na própria vida, né? Como foi a infância e talvez como hoje seja difícil ter domínio sobre si mesmo, como hoje é difícil parar, estudar, fazer as coisas bem feitas, ou o quanto isso exigiu de esforço de nós. Claro, a graça também pode ter ajudado ao longo do tempo, né? Bom, e é muito importante a gente não se deixar levar por alguns equívocos comuns, né? Equívocos populares. O primeiro é essas coisas se desenvolvem automaticamente com o tempo, com a maturidade, em geral com 7, 8 anos, melhor, depois com 12, 14, 15, que seja. Não. Vai melhorar sim, porque evidentemente, né, a pessoa, né, se torna um pouco mais adulta, usa um pouquinho mais a inteligência, mas os problemas serão diferentes, mas o fundo é o mesmo. Né? A falta de domínio de si mesmo, a falta de memória, né, a falta de flexibilidade cognitiva para se adaptar, perceber a regra, como aplicar, planejamento, etc., né? Raciocinar e assim por diante. Então, essas capacidades não se desenvolvem automaticamente com a maturidade e com o tempo. Elas precisam ser trabalhadas, precisam ser ensinadas, né? Quando a criança é menorzinha, justamente, até o uso da razão é treinado mesmo, né? Praticamente. E é preciso saber que, né, os circuitos do cérebro em desenvolvimento, com relação a esses tipos de habilidade, seguem um cronograma extenso que começa na primeira infância, no primeiro ano de idade, continua na adolescência e constitui a base comum sobre a qual a aprendizagem, né, e o convívio social vão ser construídos, né? Então, ao contrário da crença popular, aprender a controlar impulsos, prestar atenção e reter informações ativamente em nossa memória não acontece automaticamente, na medida em que as crianças amadurecem. Às vezes, os pais se acomodam muito com isso. Daqui a pouco ele melhora, é da idade. Claro, a idade, tudo bem, tem uma dificuldade própria da idade, mas a gente justamente tem que trabalhar, melhorar, porque nessa idade a gente consegue já melhorar muita coisa, né? Então, prestar atenção, controlar impulso, prestar atenção, reter informações ativamente em nossa memória não acontece automaticamente conforme as crianças amadurecem. As crianças pequenas tiverem problemas com essas habilidades, não necessariamente irão superá-las. Os problemas vão ser diferentes, né? Mas o fundo do problema é o mesmo. A evidência é clara que aos 12 meses de idade, a experiência de uma criança ajuda a estabelecer as bases para o desenvolvimento contínuo das habilidades de funções executivas. Essas habilidades iniciais para focar a atenção, controlar impulsos e armazenar informações online na memória de trabalho parecem sofrer facilmente rupturas por experiências iniciais, né, altamente adversas ou rupturas biológicas. Quando a gente falou que o estresse prejudica, não é qualquer estresse, né? É um estresse tóxico, sustentado, né? Um certo estresse, quando você dá uma regra e você dá a consequência, é normal, né? Se a regra é proporcional, se a consequência também é proporcional. Porque a gente tem que aprender a lidar com o estresse na vida. O problema é esse estresse tóxico, de uma violência, de um abuso, de negligência, né? Da imprevisibilidade, da briga, da falta de regras, etc. Bom, e
As evidências também demonstram que intervenções precoces que visem melhorar essas capacidades antes que uma criança entre na escola podem ter impactos benéficos em uma ampla gama de resultados importantes. Então, esperar só vai prejudicar a criança. Se a gente vê uma coisa que pode ser melhorada aqui agora, a gente tem que começar a procurar trabalhar, né? Bom, saber que, né, as crianças às vezes não permanecem na tarefa, perdem o controle de suas emoções, distraem-se facilmente, às vezes não cooperam, às vezes são até agressivas, não é porque elas estão sendo más já, propriamente, mas porque elas não se desenvolveram em funções executivas. Às vezes até se confunde a ausência dessas habilidades, né, de controle inibitório, né, filtrar as distrações, focar, ter atenção, né, uma atenção seletiva, mais sustentada, proporcional à idade. Então, às vezes, vai confundir muito isso com algum transtorno, com algum distúrbio. E, bom, claro, essas coisas existem, né, transtornos e distúrbios, mas às vezes é só a falta de construção dessas habilidades executivas, né, ao longo da infância. Nesse período de 3 a 5 anos, e depois também, claro, né? Nunca é tarde, nunca é tarde. Se passou o período de 3 a 5 anos, não interessa, nunca é tarde. Vai ser muito mais trabalhoso, mas é plenamente possível, né? E... Bom, então, fornecer um ambiente seguro, e seguro a gente não está falando de segurança física, falando de segurança, digamos, emocional, afetiva, né? Segurança no bem, né? Da ordem, das regras, né? Da interação com as crianças, etc. E é muito importante, né? E aí já um pouco também, bom, em casa, para ficar atento a isso, né? Mas, bom, também na escola, que nós temos avaliar as funções executivas, né? Ele diz aqui, o seguinte, que é preciso avaliar, né? Acrescentar avaliações às habilidades de funções executivas no repertório de ferramentas de avaliação usadas em programas para a primeira infância. Primeira infância é acusada de 0 a 6 anos, né? Então, acrescentar avaliações das habilidades de funções executivas no repertório de ferramentas de avaliação usadas em programas para a primeira infância. Isso possibilita fornecer dados importantes para o planejamento, né, de programas, de atividades, mas também incentiva a atenção para esse aspecto, né, do desenvolvimento das crianças, né? E muitas vezes os pais, né, quando a criança está aí nos seus 3, 4, 5 anos, se preocupam em ensinar só as letras, só os números, né, alguma coisa assim, etc. E esquece que nessa fase é mais importante do que essas coisas, mais importante é justamente trabalhar nessas funções executivas, né, que no fundo é um treinamento para a virtude, domínio de si, memória, que permite a prudência, né, guardar na memória as coisas, permite saber como agir, como foi no passado, que informações que eu tenho que ter para agir agora, para entender a situação, e essa flexibilidade cognitiva, perceber as coisas, aplicar as regras e bom, né, adaptar, fazer o raciocínio, o planejamento devido. Então, né, o texto que eu fui lendo aqui chama-se Construindo o Sistema de Controle de Tráfego Aéreo do Cérebro, como as primeiras experiências moldam o desenvolvimento das funções executivas, que é do Center on Developing Child, né, da Universidade de Harvard. Então, como eu falei, não é que isso aqui tenha propriamente novidade, não é que isso tudo esteja nesses estudos com relação ao neurociência e desenvolvimento infantil perfeito. Tem muita coisa que dá para tirar e que corresponde perfeitamente à doutrina católica. Eu quero que vocês se convençam da importância disso, né? E no caso aqui, a importância de trabalhar isso e a importância do ambiente, que eu ainda vou voltar. Um ambiente tenso, né, caótico, de constante discórdia, briga, não vai ajudar. Desorganizado, imprevisível, sem regras, sem consequências, né? Muito importante. Então espero que se convençam e que procurem, né, desenvolver essas coisas, em primeiro lugar, rezando a Deus Nosso Senhor.
Salve Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós.